Olá, povo de Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 15. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciões? Pois não lava as mãos quando comem. Ele, porém, lhe respondeu: por que transgride vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: honrai ao teu pai e à tua mãe. E quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Mas vós dizei: se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe, e ofertar ao Senhor aquilo que poderia aproveitar de mim, esse jamais honrará o seu pai ou a sua mãe. E assim invalidaste a palavra de Deus, por causa da vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías ao vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrina que são preceito de homens. E tendo convocado a multidão, lhe disse: ouve e entendei, não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim contamina ao homem. Então, aproximando-se dele os discípulos, disseram-lhe: sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Ele, porém, respondeu: toda a palavra que meu Pai celestial não plantou, será arrancada. Deixa os sãos cegos guiar de cegos. Ora, se o cego guiar outro cego, cairão ambos no buraco. Então lhe disse Pedro: explica-nos a parábola. Jesus, porém, disse: também vós não entendeis ainda? Não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançada em lugar escusos? Mas o que sai da boca vem do coração. E é isso que contamina o homem, porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adúlteros, prostituição, furto, falso testemunho, blasfêmia. São estas as coisas que contaminam o homem, mas o que come sem lavar as mãos não contamina. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que vieram daquela região, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu dono. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Partindo Jesus dali, foi para
junto do mar da Galileia, e subindo ao monte, assentou-se-lhe ali. E vieram a ele muitas multidões, trazendo consigo coxos, aleijados, cegos, mudos, e outros muitos, e os largaram junto aos pés de Jesus. E ele o curou, de modo que o povo se maravilhou ao ver que os mudos falavam, os aleijados recobravam saúdes, e os coxos andavam e os cegos viam. Então glorificavam ao Deus de Israel. Achando Jesus os seus discípulos, disse: Tenha compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanece comigo, e não tenho o que comer, e não quero despedi-las em jejum, para que não desfaleça pelo caminho. Mas os discípulos lhe disseram: Onde haverá neste deserto tantos pães para fartar tão grande multidão? Perguntou-lhe Jesus: Quantos pães tendes? Responderam: 7 e alguns peixinhos. Então, tendo mandado o povo assentar-se no chão, tomou os 7 pães e os peixes, e dando graça o partiu e deu aos discípulos, e este ao povo. Todos comeram e se fartaram, e dos que sobejou recolheram 7 cestos cheios. Ora, os que comeram eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido a multidão, entrou Jesus no barco e foi para o território de Magdala. Capítulo 16. Aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando pedir-lhe que lhe mostrasse um sinal vindo do céu. Ele, porém, lhe respondeu: Chegada a tarde, dizei, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu e não podeis discernir os sinais dos tempos. Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. E deixando-os, retirou-se. Ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram-se de levar pão. E Jesus lhe disse: Vede, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, discorria entre si, dizendo: É porque não trouxemos pão? Percebendo-o, Jesus disse: Por que discorreis entre vós, homens de pequena fé? Sobre o não tendes pão? Não compreende ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de 4 cestos tomaste? Nem dos 7 pães para os 4.000, e de 4 cestos tomaste? Como não compreendei que não vos falei a respeito de pães? E sim, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que não lhe disseram que se acautelasse do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Indo Jesus para o lado de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam: Um dizem João Batista, o outro Elias, e outros Jeremias ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou, e ele: Quem dizei que eu sou?
Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és Simão, Barjona, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que estás no céu. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei a chave do reino do céu. O que ligares na terra terás sido ligados no céu, e o que desligares na terra terás sido desligados no céu. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissesse ser ele o Cristo. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciões, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-los, dizendo: Tenha compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: Arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das coisas do homem. Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, toma a sua cruz e siga-me, porque quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte até que veja vir o Filho do Homem no seu reino. Capítulo 17. 6 dias depois tomou Jesus consigo Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou, em particular, a um alto monte, e foi transfigurado diante dele. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços, tomando de grande medo. Aproximando-se dele, tocou-lhe Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temas. Então ele, levantando os olhos, a ninguém viram senão Jesus. Descendo ele do monte, ordenou-lhe Jesus: A ninguém contei a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Mas os discípulos o interrogaram: Por que diz, pois, os escribas, ser necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu: De fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias
já veio e não o reconheceram. Antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que ele falava a respeito de João Batista. E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se-lhe dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E ele lhe respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direi a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará, nada vos será impossível. Mas esta casta não se expele, senão por meio de oração e jejum. Reunidos ele na Galiléia, disse-lhe Jesus: o Filho do Homem está para ser entregue na mão do homem, e este os matarão. Mas ao terceiro dia ressuscitará. Então os discípulos se entristeceram grandemente. Tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro os que cobravam o imposto das 2 dracmas e perguntaram: não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: Simão, que te parece de quem cobrar os reis da terra o imposto ou tributos? Dos filhos ou dos estranhos? Respondeu Pedro: dos estranhos. Jesus lhe disse: logo estão isentos filhos, mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol e o primeiro peixe que fisgar, tira-o e, abrindo-lhe a boca, achará um estáter, toma-o e entrega-lhe por mim e por ti. Capítulo 18. Naquela hora, aproximando-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é porventura o maior no reino do céu? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como criança, de modo algum entrarei no reino do céu. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino do céu. E quem receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a uma destas pequeninos que crê em mim, melhor lhe fosse que lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venha escândalo, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrar na vida manco
ou aleijado, do que tendo 2 mãos ou 2 pés e ser lançado no fogo do inferno. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança fora de ti. Melhor é entrar na vida com um só dos teus olhos, do que tendo 2 e seres lançado no fogo do inferno. Vede, não desprezei a qualquer destes pequenininhos, porque eu vos afirmo que os seus anjos no céu veem incessantemente a face de meu Pai Celeste, porque o Filho do Homem veio salvar o que está perdido. Que vos parece, se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixe ele no monte as 99 indo procurar que se extraviou? E se porventura a encontra, em verdade vos digo que maior prazer sentirá por causa desta do que pelas 99 que não se extraviaram. Assim, pois, não é da vontade de vosso Pai Celestial que pereça um só destes pequenininhos. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste ao teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo 1 ou 2 pessoas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. E se ele não os atende, dize a igreja, e se recusar ouvir também a igreja, considerá-lo como gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terás sido ligados no céu, e tudo o que desligardes na terra terás sido desligado no céu. Em verdade também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, se lhe há concedido por meu Pai que estais no céu. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino do céu é semelhante a um rei que resolveu ajuntar contas com o seu servo, e passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher e os filhos, tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: Sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. E, agarrando-o, sufocava, dizendo: Paga-me o que me deve. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: Sê paciente comigo e te pagarei. E ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saldasse aquela dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecerá.
Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste? Não devia tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celestial vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Amém? Graças a Deus, louvado seja Deus.